Gente, você tá vendo essa caixa que eu tô aqui na mão? Olha o peso disso daqui. Sabe o que que é? Eu não vou contar pra vocês não, quem vai contar é ele. Rogério Guarapirã, ator, dramaturgo, músico, que lançou aqui em Taubaté o seu mais novo livro, O Peregrino. Rogério, muito obrigado por bater um papo conosco aqui da TV Cidade, conversar, né, com o nosso telespectador a respeito dessa sua segunda produção e dia de lançamento, né, um dia que é festivo, mas também é um dia que é aguardado com muita expectativa, né? Certeza. O livro O Peregrino, essa caixa está recheada aqui, foi publicado pela Editora Selvagem, graças à Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria do Estado Federal e Secretaria Municipal de Taubaté. Então, o lançamento marca assim, o final de uma etapa árdua, que foi pesquisar, escrever, finalizar e hoje poder trazer aqui para os amigos conhecerem e ganhar o mundo, né? Não li o livro ainda, não tive a oportunidade, né? Daqui a pouco eu vou ter acesso a essa obra, né? Que é uma obra-prima, né? De um escritor nosso, um escritor nascido e criado aqui na nossa cidade, né? Mas quando eu leio assim, O Peregrino, é um livro religioso? É um livro que fala de catequização? O que é? É a partir daí, a partir dessa figura que é um jesuíta, era o peregrino aqui das terras aqui, porque a peça se passa no século XVIII, por volta de 1700, só que eu trago um peregrino fajuto, que aí entra um pouco da minha linguagem. Ela é cômica, dramática, trágica, então esse peregrino ele vai passar pelas fazendas, né, do tempo colonial, e lá ele vai tentar dar algumas dicas de como se doutrina, como se faz a catequese. Só que temos alguns furos aí, né? Alguns desvios da tradição, né, religiosa. A gente vai fazer Extasiado do Antônio Hagen.
Bom, você trabalha com a ficção, né? Trabalha com a dramaturgia, mas é um cara, né? Um pesquisador nato, né? Qual foi aí o fio da meada para poder sair esse livro? Então, ele vem de tentar contar uma história onde pouca gente mexeu nesse vespeiro, né? E poucas informações históricas temos do nosso povo. Então, eu queria recuperar vozes apagadas, anônimas. Então, só olhar para o nosso passado colonial, a gente descobre muitas. Só que é um lugar muito difícil, né? Depende de uma espécie de uma pesquisa histórica, que aí eu não me limitei a só recuperar a história. Ou tive que inventar. E aí eu entro com tudo, né? Com as minhas experiências de vida, as experiências de histórias que eu conheci. E a peça não se limita a ser uma peça de época. Ela salta para os nossos tempos, ela brinca com a linguagem. Então a inspiração era coisas que a gente não... pouca coisa que a gente conta-se da nossa história, eu que quis recuperar e a peça também tem esse toque regional, que se passa aqui em Taubaté, algumas cenas, os bandeirantes, a corrida pelo ouro em Minas Gerais. Quer dizer que esse livro ele dialoga com a sua primeira obra, Os Bandoleiros de Taubaté? Com certeza. Apesar de ser o segundo livro publicado, ele tem uma precedência histórica. Bandoleiros de Taubaté é uma obra que se passa no final da escravidão. E o Peregrino vem contando um pouco antes. Todos os dois se passam em Taubaté, que faz parte de uma pesquisa histórica que eu tenho feito pelas trilhas aqui da Constituição da Sociedade de Taubaté e do Brasil, consequentemente. Agora vamos fazer um clássico do choro, de João Pernambuco, Sons de Carrilhões. Muito obrigado. Então, o motivo que a gente convida o público hoje é o lançamento de um livro, que na verdade é o meu segundo livro, pela editora Letra Selvagem, uma parceria que a gente conseguiu firmar desde 2022, quando eu consegui minha primeira lei de incentivo.
para publicação. E agora, através da segunda lei de incentivo, estou realizando essa nova publicação. Então, e eu sempre gosto ao lançar os livros, né? Assim como eu faço também no teatro, sempre tenho a oportunidade de receber as pessoas com o choro, né? Que é a música que me fez entrar também no mundo da arte, né? Começar a estabelecer. Então, eu ia apresentar aqui o pai Humberto Santos e Davi Aurino, do pandeiro. Vai fazer mais algumas seleções aqui, aí a gente vai depois apresentar o livro. Nem eu conheço ainda a edição, a gente vai... E aqui quem quiser já adquirir o livro e tal, e com vontade depois que fazer uma pausa para a gente assinar, conversar um pouco, lerei alguns trechos, fragmentos. Então espero que vocês curtam a música. Temos também aqui os bolinhos, aqui daqui a pouco vai sair um quentão para esquentar, então... Melhorando a coisa. É esquentando, é esquentando. Os livros estão bem ali, ó. Se quiser conhecer, adquirir. música é Queira-me Bem, do Valdir Azevedo. Bom, quando você fala aí de história colonial, de Brasil colonial, Taubaté está arraigado ainda nessa cultura, né?
Você escolheu o selo Letra Selvagem por acaso ou tem uma provocação também aí quando você fez uma parceria aí com o Nicodemo Siano através da Letra Selvagem? Com certeza. A Letra Selvagem já tinha me atraído pelos seus títulos. Alguns anos atrás eu sempre escrevendo minhas peças, não esperava que ia publicar, mas quando eu fui conhecendo o catálogo da livraria, obras com títulos provocantes assim, e tem o desafio de uma linguagem que mexe com a gente, eu falei, se eu for publicar, eu quero que seja lá. E aos contatos, conhecendo o Nicodemos, eu pude mostrar meu trabalho para ele e a gente já está na segunda parceria. Vamos fazer agora uma música de Nelson Cavaquinho, chamado Caminhando. Fazendo até um trocadilho, né? O peregrino ele vai conseguir saltar aí do livro e peregrinar até os palcos ou não? Tem previsão já? Esse é o desafio. Não tem previsão, está aí para todos os diretores de teatro que se interessarem, artistas do teatro, ou também virar roteiro, quem sabe, mas ela é uma peça com uma linguagem bem forte no teatro, diálogos, é um desafio para grupos de teatro
eu não sou diretor, mas se ninguém fizer em breve tempo, eu vou acabar me projetando. Bom, parece que já tem até gente para fotografar aí. Não quis erguer a mão porque tá frio, mas tá ali atrás das câmeras, né, Claudinha? É isso daí. Sequência aqui, vamos fazer do Valdir Azevedo, Pedacinhos do Céu.
vai aproveitar então fazer uma sequência de músicas de autoria do Humberto. E aí a gente vai fazer uma pausa, aí fala um pouquinho sobre o livro, a gente vai servir o quentão e depois a gente faz mais uns choros pra gente fechar a noite. Então, essa música que a gente vai apresentar agora chama Choro pro Vinagre. Vinagre foi um músico que ainda não toca mais o choro, né? Ele só tem tocado em casa. E o Humberto fez essa música pra ele, que a gente gravou no nosso disco. Aliás, nós temos remanescentes do nosso disco aqui de 2019, lançado. Provavelmente muitos não tem mais toca de CD, né? Mas serve como um cartão de visita. Depois é só retirar aqui uma cópia, aqui, quem quiser ter um pouco da nossa história, do livro do choro. E agora então a gente vai fazer essa música chamada Choro para o Vinagre. Ouvi algo que já tem um terceiro livro aí, que ainda faz parte desse processo. Já tem nome, já tem história. Então, como vem contando a história desde do passado colonial aqui de Taubaté, passando para virada do século XX, a terceira peça, que é um objetivo, aquela coisa, né? Trilogia é sempre uma coisa atrativa. Eu me coloquei esse desafio, então vem uma terceira peça que vem também, que é uma espécie de revirar da história. Então, a terceira peça vai se passar no início do século XX, aqui em Taubaté. Não temos nome ainda, mas estamos aí já desenvolvendo, pesquisando. Provavelmente em 2025 temos livro novo. E agora uma música inédita, que o Humberto compôs há pouco tempo,
e ainda não registramos, então hoje vai ser nossa primeira audição aqui da música do Humberto, que chama Vida Nova. Nossa, que maravilha. Aos 84 anos, compondo. Maravilha. Vida velha. Parabéns. Essa nem daí conhece, hein? Não conheço mesmo. Se o pandeiro errar, a culpa é do pandeiro, não é minha, viu? Então, acho que podemos fechar esse bloco. Vamos fazer aproveitar o pandeiro do Davi aqui de nylon. Puxa vida.
esquentar o quentão aí. Obrigado. Vou ler ainda com cuidado o livro ainda. Depois você me fala. Para pegar em Maria Júlia do Ari. Portugal tem visão? Sai você cantando lá. Então, tem que estar na festa brasileira. Não, melhor na esquerda. Com dois L's? Então, nós estamos aqui com as nossas intérpretes de Libra. Gostaria de agradecer demais. Seu nome? Esqueci. É Gislaine e a Nayara. Você deu uma salva de palmas para elas. Obrigado. Este livro, ele foi lançado, só foi lançado porque eu recebi um prêmio através da Lei Paulo Gustavo, lançada em 2023 e começou a funcionar em 2024, através da Secretaria Municipal de Cultura, uma lei federal que distribuiu a verba e as prefeituras se comprometeram a executar, a julgar os artistas da sua cidade e ter essa oportunidade de espalhar essas sementes, de pessoas de várias áreas, principalmente a área de audiovisual. A Lei Paulo Gustavo contemplou, mas tinha uma verba para artes cênicas, música e outras artes. Então eu entrei na área de artes cênicas e pude publicar ele. E com certeza que você não conseguiria ter publicado se não fosse já uma parceria começada com a editora Letra Selvagem, que foi a publicação. Então eu gostaria de uma salva de palmas aqui para o Nicodemos, representante. E, então essa noite, mais do que nada, assim, é receber amigos, novos amigos que eu estou conhecendo aqui, para a gente comer, beber, e ouvir uma música e conversar. O propósito é bem simples, apresentar um pouquinho do livro, mas antes eu gostaria de chamar a Cláudia aqui. Eu também gostaria de falar dos eventos culturais aqui, porque essa parceria também com a TV Cidade. Estamos na sala, no Cineclube Coronel Pituba. Então eu queria agradecer também a Cláudia, o André, aqui em nome da TV Cidade. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos e anunciar que esse espaço aqui ele é aberto para vocês também, para todo e qualquer fazedor cultural da cidade. E, aqui aproveitando a generosidade do Guarapirã, que é um amigo de longa data também, a gente queria dizer que nós também aprovamos alguns projetos na Lei Paulo Gustavo e agora no dia 15 de junho nós vamos estrear o Cinema do Seu Bueno, lá na rodoviária, dentro da Feira do Livro da Rodoviária, que também é uma realização da editora Letra Selvagem. E essa mostra de teatro, essa mostra de cinema, eu já estou encantada pelo teatro aqui, essa mostra de cinema, ela vai acontecer porque nós recebemos por doação o acervo do cinéfilo Benedito dos Reis Bueno, falecido em 2018, que é o amigo Bueno da Casa de Ração, para quem não conhece, é uma pessoa bastante conhecida como seu Bueno da Casa do Avicultor. E a partir do momento que recebemos essa doação dos mais de 5.000 títulos de filmes nacionais, estrangeiros, de todas as épocas, filmes históricos, e a verdadeira história do cinema mundial está nessa coleção. E nós colocamos esse projeto na Lei Paulo Gustavo para poder acessibilizar, para poder dar publicidade e dar acesso a todas as pessoas ao acervo do seu Bueno, porque também não tem razão de ser ele ficar guardado, E a gente vai começar por essa mostra, então no dia 15 lá na rodoviária, na Feira do Livro, às 16 horas, e a partir do dia 17 aqui nesse espaço, a partir das 19 horas. Então de 17 a 21,
e a gente escolheu assim de forma bem eclética os títulos, então teremos comédia, filme mudo, curtas, longas, cinema brasileiro, animação, documentário, então vai ter de tudo um pouco ao longo dessa semana. Então estão todos convidados, né, a participar com a gente também dessa mostra de cinema, e ao longo do ano muitas outras atividades culturais acontecerão nesse espaço, de cinema, de oficina, livro, né? A Valquíria também vai fazer um lançamento de livro aqui. Esse espaço, dia 1º de julho. Esse espaço já foi utilizado para teatro, para show musical, enfim, é um espaço que está aberto para vocês também, tá bom? Era esse o recado e curta a noite. Não podemos aqui dar um recado da nossa feira, sem roubar a cena, porque hoje o grande artista aqui, depois do Guarapirã, seu Humberto, e o senhor Davi, maravilhoso campeiro, né? É o livro, né? O livro. Esse país precisa de livros, né? Menos armas e mais livros. Grande Monteiro Lobato, né? Nosso ícone da nossa terra abatiana, e tem uma frase maravilhosa que diz que um país se faz com homens e livros. Né? Então, nós estamos aqui numa noite maravilhosa, né? Um momento vivo, eu considero vivo isso aqui, vivo, né? Nosso país, né? Precisa dizer o que está acontecendo. Todos nós brasileiros não sabemos como é que está a nossa sociedade hoje, né? Muito triste o que está acontecendo no nosso país. Um país dividido, um país que irmão, né? Irmão é quase que patricida, né? Nosso país. Então nós perdemos esse vínculo, né, com o nosso passado, esse respeito que o brasileiro tinha, né, pela sua história, os seus heróis, né, aqueles que lutaram pela liberdade desse país. Né. E nós estamos aqui tentando, né, desistir. Esse livro do Guarapirã, é uma peça. Posso falar um pouquinho sobre ele? É uma peça de teatro, é um texto feito para ser encenado, né? Mas ele é um texto que ele sobrevive e se mantém de pé por si. Assim como os textos de Shakespeare. Alguém já leu alguma peça de Shakespeare? O texto já não precisa, né, nem montar aquela peça. Eu, por exemplo, né, tenho um filho que chama Iago. Que Deus o tenha, falecido meu filho. Esse nome veio depois da leitura, né, de Otelo. Né? Quer dizer, esse texto, O Peregrino, se ele for conhecido, se tornar conhecido no Vale do Paraíba, assim como o Bandoleiro de Taubaté, né, ele vai fazer com que as gerações que tiverem contato com esse texto dramático, quer encenado, quer lido, né, digamos assim, resgatem dentro de si esse espírito, né, esse sentimento de pertencimento de um lugar. Né? A pessoa que nasce no lugar tem os vínculos com a terra, que percebe que sem a terra não se pode viver. A terra é mãe, a terra é nossa mãe. Né? A pessoa que se identifica com a terra e sofre quando a terra sofre, não se identifica com aquele que destrói a terra, que são os nossos bandeirantes, nossos preadores de índio, os nossos mineradores, os nossos madeireiros, querem enriquecer derrubando o jacarandá, o mogno, né? Quer dizer, essa vinculação, né, com a história do lugar, a identificação com a vida que vem da terra, né? Isso
o Guarapirã tem. Né? Um grande artista de Taubaté. Né? Eu tenho certeza que daqui a 50, 100 anos, o Guarapirã vai ser estudado. Né? Esses textos, assim como foram grandes escritores que na época passaram em Rio Campos. Lima Barreto, por exemplo, um negrinho, né? Que era um negrinho, né? Tinha acabado de sair a escravidão, tratavam ele como um negrinho. Quem é esse negrinho para escrever romance? Né? Quem é esse negrinho, né? Para ser alguém? Aí diziam que ele era um bêbado. Vocês lembram da história do grande Lima Barreto, né? Ninguém deu nada por ele. Quem foi valorizar? Monteiro Lobato, que hoje está sendo cancelado, né? Por algumas opiniões infelizes dele. Ele realmente tinha umas opiniões que ele deixou escrito, né, em cartas, infelizes, que eu tenho certeza, se ele vivesse hoje, ele não falaria aquilo. Ele era um homem além do seu tempo. Né? Infelizmente, nós todos somos limitados pelo tempo. Né? Todos nós. O machismo, por exemplo. O machismo é uma coisa que está impregnada no ser do homem, todos os homens, inclusive em mim. Todo dia eu levo uma lição da minha filha, da minha esposa. Né? Eu digo, Senhor, será que eu sou machista? Né? E hoje eu não nego que sou machista, porque eu aprendi que todo homem que nega que é machista. É um símbolo, já é uma característica do machista, negar que é machista. Né? E assim vai. Então eu peço que vocês adquiram o livro, não é porque eu publiquei não, sabe? Eu costumo até dar livro às pessoas. Quantas pessoas a gente dá livro quando não tem dinheiro? Né? Esse teu livro mesmo, a gente não dá para várias pessoas, né? Quem puder comprar o livro, adquira o livro. Porque esse livro aí é semente, esse livro, sabe? Esse livro é uma trincheira, esse livro. Esse camarada aqui, 41 anos, é um prodígio. Vocês vão ver aí o sociólogo, vão ver o psicólogo, vão ver o historiador. O teu livro é profundo, é complexo, mas é verdadeiro. Né? Você fez uma pesquisa maravilhosa e criou em cima, né? Você imaginou, porque boa parte da história dos vencidos não está escrita em canto nenhum, mas através do teu sangue, eu acho bonito isso, você se assume a sua negritude. Ele tem traços negros, tá vendo? Afro, né? Eu não sei de onde vem isso, porque o pai é branco, deve ser alguém lá atrás. Sempre tem alguém, né? Não sei se da mãe, e ele assume. Quando ele está tocando o bandolim, se vocês lerem o texto dele, vocês vão ver que parece que ele salta dentro da página. O Guarapirã é um personagem. Né? Então é uma coisa viva. Né? O Guarapirã, ele expressa. Né? É uma riqueza esse rapaz aqui em Taubaté. Né? A gente deve abraçar o Guarapirã, a obra dele, tem que estar conosco. Por favor, não some daqui. Está em São Paulo, estudando, né? Voltou a estudar Sociologia. Né? Eu acho que nem havia necessidade de você estudar, porque você já é um sociólogo, né, com a tua obra. É isso, muito obrigado. Desculpe falar muito assim, eu estou empolgado, eu sou empolgado com ele. Né? Eu espero publicar outros livros seus, com lei ou sem lei. Né? Se não tiver dinheiro da lei, a gente banca o livro. Tá? Rogério. Muito obrigado, Nicodemus. E acabou não falando da feira literária, mas acontece agora em junho. Depois ele pode... a feira a gente vai divulgar das datas, de 7 a 16 na rodoviária nova. Vai ter umas atrações, gente que vem de fora, mas a maior parte é do Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, então vai ser um momento importante para trocar ideia lá. Importantíssimo. Então, eu gostaria de aproveitar e me apresentar para vocês. Eu sou Rogério Guarapirã, meu nome é artístico, sou aqui natural de Taubaté, tenho 41 anos e comecei no teatro por volta dos 16 anos, concomitantemente com a música, que eu fui estudar violão na Fego Camargo, e você já sabe de onde vem o violão, né? Quando eu saí de casa, eu estava lá, comecei a me envolver, o pai falou, quer estudar? Eu falei, quero. Então foi um caminho ali para Fego Camargo, a escola de música, e logo conheci pessoas do teatro, vi como que esse pessoal, sou muito tímido, vi o pessoal lá, né, se soltando, opa, parece um caminho aí pra mim também, que tudo envolvido, né, não consegui me apresentar porque tinha medo e tal, aí eu busco o teatro para poder se soltar um pouco, e aí o teatro acabou me tomando, mas sempre mantive a música junto com o teatro.
E comecei as coisas despretensiosamente. Um grupo amador em Taubaté, e de repente ouvi falar que o Antunes Filho, né, o grupo de teatro que ele tinha, Macunaíma lá, estava abrindo para escritores, né, dramaturgos, né. Nem sabia o que era dramaturgia ainda, mas já escrevia, meu grupo amador já escrevia algumas cenas e tal. A gente brincava junto, né, escrevia comédias e tal. E aí me arrisquei, vi esse, né, no Primórdios de 2002, por aí, no Primórdios da minha carreira, 2002. E resolvi escrever para esse concurso, onde estavam chamando escritores para compor um grupo de dramaturgos para estudar e desenvolver texto para o grupo Macunaíma do Antunes Filho. Mandei, né? É bom que no começo a gente não tem filtro, né? A gente pega, escreve e manda, e acabei passando. Então, desde 2003, comecei assim, a minha história lá em São Paulo, a integrar o que é chamado CPT, né? Que foi até a morte do Antunes Filho, que era o Centro de Dedicar ao Teatro. Aí, estando lá em São Paulo, eu retornei, fui para Linguística, fiz a graduação em Linguística, e depois, agora 10 anos depois, eu voltei para fazer Sociologia, né, no campo de interesse. Então, dei aula de português, fui professor de português um tempo, e trabalhei muito com a música. E o teatro também, trabalhando em grupos de teatro. E sempre escrevendo aprendi sempre a escrever para grupos, porque lá em São Paulo teve um processo que também, desde os anos 2000, foi muito forte, que chama processo colaborativo, onde o dramaturgo ele está junto com os atores improvisam, eles têm um tema, improvisam. Eu fico de olho na cena, né, o dramaturgo reescreve e eles montam a peça reelaborada, tudo ali acontecendo naqueles 5, 6, 7, 8 meses, concomitante. Ensaio dos atores, observação do dramaturgo, o dramaturgo escreve, volta para a sala de ensaio e eles encenam a peça. Isso foi muito pujante até ali 2016 e tudo mais. Depois os grupos começaram a mudar de modo de produzir as peças. Eu, como dramaturgo, fiquei um pouco assim afastado, né? Fiquei um pouco de fora, porque os próprios atores, os diretores estão escrevendo. E parece que o dramaturgo é aquele que só faz ali, né, a história, o roteiro, ele foi ficando um pouco à margem. Então foi daí que eu peguei assim a minha obra e falei, na hora de começar a pensar numa publicação. E fui desenvolvendo alguns caminhos. Porque antes de sair do CPT, em 2012, o Antunes Filho me falou, eu estava saindo porque estava nascendo meu primeiro filho e tal. Aí ele falou assim, eu não consegui ensinar nenhuma peça sua. Tudo que você escreve é um pouco impossível. Mas eu me senti provocado várias vezes por suas peças. Se você me escrever uma peça baseada, por exemplo, no Brancaleone, ele falou do Brancaleone, assista o Brancaleone, faça uma peça que tenha comédia, tenha drama, e aí traga pra mim. E aí eu comecei esse projeto em 2014, escrevendo, pesquisando em casa, tal, e nesse processo depois o Antunes Filho ficou doente e tal, e ele veio morrer agora em 2021. Mas ele ficou doente e tal, eu não consegui mostrar a peça para ele, que é o Peregrino. E aí comecei a peça e tal, e parava, porque eu assisti os filmes, assisti as referências que ele deu, é assustador, né? São filmes, o Brancaleone, romances como Memórias de Adriano, que ele me passou, assim, são obras monumentais, assim, você fala, pô, não consigo escrever igual esses caras, né? E aí eu tive que parar, deixei a obra lá um pouco tempo parado, e aí surgiu em 2017 para 2018 um edital que era para desenvolvimento, uma bolsa para desenvolver uma peça de teatro. Me inscrevi e acabei passando. Aí eu tive uma espécie de um ano e meio para pesquisar e escrever. Vim alguns arquivos de Taubaté, arquivos de São Paulo e peguei as coisas, sabia mais ou menos o que eu queria falar, né? Queria falar sobre esse período do século XVIII, no Vale do Paraíba, porque eu já estava com essa coisa. Eu tenho que fazer as minhas coisas, a minha história, né? Foi um pouco da descoberta que o Nicodemo falou, eu descobri a minha descendência, minha matriz afro, assim, né? Da parte da minha mãe, comecei a pesquisar e isso me tocou profundamente. Então, eu falei, eu tenho
tenho que me envolver com essas histórias, né? Então, a peça se passa por volta de 1700, a Guerra dos Emboabas foi em 1796, guerra entre paulistas e principalmente baianos, estrangeiros, que se bateram pelas terras de Minas Gerais, né? Pelas recém-descobertas do ouro em Minas Gerais. Desse caldo de cultura que é Minas Gerais, saiu São Paulo, né, tomou conta ali, até Minas Gerais tem uma independência. Foi uma grande formação do Taubaté, né, no sentido da passagem aqui do ouro para cá, depois do Paraty, foi um importante momento. E ali descobri alguns resquícios de histórias, né, prisões, assassinatos e tal. Isso tudo eu guardava, histórias de pessoas anônimas, né, que nunca foram contadas. Então, e aí, o peregrino é quem? É um missionário que tem a ver com no caso, a Igreja Católica, e no caso eram os jesuítas na época. E aí, eu começo a minha história com um jesuíta, que não é jesuíta, é assim, um chamado Padre Leigo, que tinha essa figura também, que era assim, uma pessoa da terra, um mestiço brasileiro, que estava ali, era o único que podia se mover, de certa maneira, na estrutura da sociedade. Ele vai e se passa por um jesuíta e fala que ele vai catequizar os povos de Minas Gerais, que estavam, assim, né, uma sociedade nascente, o começo das cidades e tal, e ele queria levar isso. Então já começa com um personagem tentando enganar, né, a própria instituição e tudo mais, e atravessa Minas Gerais, tem passagens em Taubaté. Então o livro conta essa história de um importante momento da formação. E de outra maneira, o teatro é uma coisa que a gente tem que se encarar, né? A gente não dá só para contar a história. Eu sempre aprendi que a gente tem que estar no meio. O Nicodemus falou, a gente se joga no meio da peça, né? Então minha peça também se passa nos dias de hoje, né? Se passa no contemporâneo. Temos músicos que vêm de outros tempos, temos indígenas que se parecem com os indígenas de hoje, não caracterizados como época. E a peça toda, existe uma proposta que ela seja montada à vontade, né? A descoberta do diretor. Muito próximo, assim, vou dizer, tem um filme do Romeu e Julieta, né? Que se passa nos tempos contemporâneos, né? Vestimentas e tal. E a peça dialoga um pouco com esse aspecto estético. Que a peça seja feita, né? Seja montada por um estilo contemporâneo, sem necessidade de ser uma peça de época. Apesar de toda a referência ser datada, a linguagem ela é mais solta, é mais próxima à minha linguagem contemporânea. Então, esses são os propósitos. Então, eu queria ler 2 fragmentos, que são a abertura da peça, e depois um diálogo entre 2 personagens, num momento que acho que demonstra um pouco da forma como eu escrevi, e também vai mostrar um pouco da história. A peça tem 2 atos, tá? Muitos personagens. Nesse ponto ela se assemelha realmente a peças mais antigas, assim, né? Porque era um repertório, né, clássico, né? De peças que envolvia assim, uma grande quantidade de personagens. Porque o teatro era o principal veículo, né? Até o começo do século XX era o principal veículo de contar histórias, então é sempre um grande acontecimento. E eu escrevo uma peça grande porque, ao princípio, é uma peça para ser lida, mas ela tem um desafio, né, para ser montada. A apresentação, né, da peça, chamada prólogo. Esta peça contém cenas de preconceito explícito, mas não se calarão os que sofrem com a realidade explícita. Isso é um ponto de escola. Para a maior fruição dos episódios, ela se passa todinha nos idos de 1700, e também não se passa lá. Contamos com a lembrança não vivida por nós diretamente do Quilombo dos Palmares, a descoberta do ouro em Minas Gerais, a Guerra dos Emboabas, as missões da Companhia de Jesus, os sermões de Padre Vieira e a Santa Inquisição, o declínio da economia açucareira e de tantas histórias de negros, índios e pardos que pelejaram, batalharam ingloriamente contra forças imperiais e até hoje
Mas, se a lembrança faltar, não se preocupe. Ainda resta uma diluída lembrança em nosso comportamento. A vivência dos preconceitos e dos ajuizamentos daqueles tempos, na prática dos nossos tempos, estão vivas. Por isso, a peça procura viver por palavras atualizadas ou passado, e não representar uma época para fazer dos nossos dias histórico e não novelístico, a fim de dar uma resposta contra o fatalismo do sempre foi assim. Mas atenção, quando alegorias aparecerem a partir de atores se dizendo eu sou a piedade, a justiça, a caridade, não sejam complacentes. Não vão sofrer com a falta de compaixão dos homens, porque eles pregam o melhor tempo vindouro, uma esperança onde a rigorosa justiça se fará, mas não alimentarão os pobres, a não ser com doces palavras. As alegorias são intolerantes na sua bondade ou na sua maldade. E a intolerância é violenta, movimenta paixões intransigentes. E nós, no meio disso tudo, feito bicho cativo. E mais atenção com a leviana Bonança, uma personagem, a velha senhora, que pode também se chamar Crise. Elas estão rondando nossas salas e mentes. Elas são candidatas e professam tempos que já vivemos. São convocadas para encher vossos corações de esperança e desilusão, dando assim um ritmo falso de impasse da realidade. Quando o nosso tempo se torna das inversões mais perversas, das metáforas de lobo em pele de cordeiro, é preciso que rasguemos a pele do cordeiro. Aí começa a peça. Mas ao final da peça, esse peregrino vai atravessando essas regiões de Minas Gerais, São Paulo, e conhece os bandeirantes, conhece negros fugidos, negros escravizados, senzalas, das fazendas, trabalhando em garimpos. E aí também chega vai passando de algumas casas e chega na casa de uma cristã nova, que era uma figura judia, que eram obrigados a fazer conversão. E nesse período também a Santa Inquisição. Então eu junto duas forças, a própria escravidão, o cativeiro vivido pela população negra, e esses perseguidos também, que são judeus, judias, porque eu tento fazer um diálogo, porque havia duas instituições fortes ali, exprimindo essas pessoas. Há um momento mais ao final, onde entra uma personagem que é uma espécie de um xamã, um pajé, um pai de santo, e vem falar com essa senhora judia que sofreu uma série de torturas pela Inquisição, e eles têm um encontro, onde essa mulher vive, essa família judia vive, chama a fazenda do Matuim. E aí ela está para morrer e aparece esse personagem que chama Negro Cantante. E tem a personagem judia chama Dona Ana. Negro Cantante entrando na casa. Essa gente do Matuim não é herege por se diferenciar nos costumes. A eles devemos garantir nosso céu, porque não quebraram nossa tradição da escravidão. Dona Ana, terror, imensidade de negros que têm terras por aqui. Nós somos inimigos. É preciso tomar a terra desses pretos fugidos. Negro Cantante, peço a atenção da gente do Matuim, porque fui proibido de cantar essa história nas igrejas da Bahia. Fui surrado 7 vezes e cantei muita ladainha para salvar a minha alma. Não sei o porquê de tanta culpa, só porque levo canções que contam dessa gente sofrida. Comecem os batuques, que essa toada é minha preferida. O alto da soberba, com interferência da comédia do negro aforreado, que escondeu no cu uma porção de ouro e comprou sua liberdade cagando moedas de ouro. O título é grande e chulo, e o meu começo é pelo final. Velha do Matuim, está caindo de cama. Ela diz, tirai-o daqui. Aí a Dona Ana, tirai-o daqui, tirai-o daqui. Negro Cantante, grande ofensa. E o homem da Inquisição lhe impede os cuidados. Ninguém pode mexer no corpo amaldiçoado. Choram os filhos e os escravizados. Afinal,
foi uma boa senhora, dona Ana. O sonho do fundo do mar, já delirando. Tudo me é amargo antes de deitar ou ser deitado por força que me apaga. Quando vejo turvo amanhecer na minha esguelha, vejo bem a cortina aberta, não devia estar onde está, me escondendo até o fim, porque quem vê o começo dificilmente chega até o fim. Negro cantante. Ainda não, senhora, não se vá. Ainda temos conta por ajustar, pelo impedimento da festa dos negros. Lembra? Lembra que a senhora fez a gente funcionar o engenho em dia santo para nós? Mas, mesmo assim, a gente vai pedir santos remédios para o seu miserável estado. Dona Ana. Não quero a sua medicina. Negro cantante. Eu insisti daqui e ela insistiu que não. Não vai ter festa de novo? Comecem os tambores. Dona Ana. Morrer é como acordar depois de uma tortura. Perceber o corpo emprestado de inútil serventia que ele não te possui. A sensação de liberdade, do peso corpóreo é de tão estranha natureza que parece que tenho 2 ou mais dentro de mim. E ouço um barulho insuportável. Os atabaques tocam. Vejo um mundo diferente. A vida não foi mais que uma espiada através de uma fissura. Muito obrigado. Então, esse final para mim, essa parte que se aproxima do final, é quase que um encontro de 2 pessoas que sofreram toda espécie de tortura e discriminação naqueles tempos e não se reconhecem. Não se reconhecem, né? O Negro Cantante, lógico que ele tá ali para tentar remediar essa partida dela, mas da parte dela, por ser ainda ter uma posição ainda de respeito, mesmo depois de uma tortura da Inquisição, ela se mantém um pouco impávida, né? Mas ao mesmo tempo enxerga que os tempos mudarão. Né? Deixa um recado que desde lá de 1700 muita coisa rolou, caminhamos em passos lentos, mas eu tento deixar essa mensagem lá do passado para o futuro. Então, basicamente, minha peça é esse amálgama, né, de tempos, de quem está no agora, olhando aquele passado. Depois que eu li A Espera do Nunca Mais, eu falei, é isso, temos que mergulhar na nossa história, no nosso povo. Nosso povo é tudo, mas o que a gente conhece, né, que está na nossa carne, na nossa veia, aqueles que nos constituíram, né, mais proximamente. E dali a gente vai ganhando o mundo.
queria que você deixasse também para as pessoas que estão nos assistindo os contatos, né? Porque lá em casa deve ter gente querendo comprar o livro, querendo saber mais sobre a obra, de repente querendo bater um papo com você aí para fazer uma parceria e produzir a peça, né? Fique à vontade. A editora Letras Selvagens tem um site, além disso está nas principais plataformas de venda online, como Amazon e outras livrarias que tem venda online, vai poder ser encontrado. O Peregrino também vai parar em algumas lojas físicas, mas com o contato da editora Letras Selvagens vocês podem ter acesso. E o meu contato no Instagram é Guarapirã, com N de navio no final. Vocês me encontram lá, pode conhecer um pouco dos meus livros, podem pedir também que eu consigo enviar alguns, eu tenho umas cópias para poder ser enviada. E o preço promocional, né, de lançamento, pode ir lá garantir o seu exemplar, ótimo. Então é só aguardar, né, e acompanhar as redes sociais do Rogério Guarapirã, a Letras Selvagens. Pode acompanhar também as nossas redes sociais da TV Cidade Taubaté, né, e que você vai ficar sabendo aí quando tiver novos lançamentos também. Aí de repente quando o Rogério lançar a peça ou o filme ou o Peregrino, porque nós também estaremos juntos apoiando a nossa arte, não só a do Rogério, aqueles também que quiserem entrar em contato conosco pela TV Cidade, sempre cabe, né, o espaço para a gente abraçar a arte taubatiana e a arte vale paraibana. Com imagens da nossa querida Claudinha Mello, André Ferreira, direto do Cineclube Coronel Pituba, na série da TV Cidade.